Ok, então vamos à parte 3 da aula 11. Nós vamos ver aqui alguns exemplos de aplicações de funcionalidades de arrays, né, de arranjos. Então o primeiro programa que nós vamos ver, esse simples aqui, é o Vector 1, né? Esses códigos aqui vão ser enviados para vocês. Então aqui, esse programa é para adição de dois vetores, tá? Então eu vou usar variáveis reais. Então no caso, quando a gente tiver arrays, nós declaramos os arrays junto com as variáveis reais, tá? E aí a gente pode pôr observação que são arrays, né? Então vetor 1, vect 1 e vect 2 são arrays com vetores a serem somados. E vect sum é o vetor resultante, tá? Então eu venho com implicit none, declaro as variáveis. Então real dimension 5. Então eu vou botar todos os vetores com uma dimensão e extensão 5 elementos. Vect 1, vect 2, vect sum. Vou inicializar os vetores. Então vect 1 igual, aí eu ponho entre parênteses, barra, entre barras, 1, 2, 3, 4, 5 e vect 2, 6, 7, 8, 9, 10. Então cada um desses valores é um elemento. Então, tem que ter cuidado, são reais, os valores têm que ser reais. E lembrando, isso aqui a gente só faz com vetores pequenos ou arrays pequenos. A gente não faz isso para arrays grandes, né? É só para esse exemplo. Aí eu vou somar os vetores. Então, eu faço vect sum, vect 1 mais vect 2. Então, essa é a vantagem do Fortran 95. Eu não preciso ficar indo elemento a elemento. Eu pego o nome do primeiro vetor, pego do segundo vetor, e aí eu somo e já atribuo ao novo vetor. Ou seja, o que vai fazer aqui, cada posição, então o que ele vai fazer? Ele vai somar 1 com 6, vai botar na primeira posição de vect sum. 2 com 7 na segunda, 3 com 8 na terceira, 4 e assim sucessivamente. Então, são operações, no caso aqui, elementares do array inteiro. Pega esse com esse, soma, põe na posição correspondente, esse com esse, soma, põe na posição correspondente, esse soma, e assim sucessivamente. Tá? E depois nós vamos escrever aqui os valores do conteúdo de vect 1, né? Nesse formato aqui, eu vou escrever. Isso aqui é importante, olha só. Quando eu ponho aqui, ó, vect 1, vect 2 e vect sum, eu não estou especificando qual é o índice. O compilador entende que é para colocar todos os elementos, para escrever todos os elementos. Eu sei aqui que são 5 elementos, então eu vou escrever nesse formato aqui. 5 f5.1x, e ele então vai escrever os 5 elementos, vai pular uma linha, depois vai escrever os 5 elementos do vetor 2, depois do vetor soma. Então isso é importante lembrar. Quando eu mando imprimir ou escrever e eu ponho o nome do vetor e não especifico um índice, aí ele vai e coloca todos os elementos. Tá? Aplica o comando a todos os elementos. Então, compilou e linkou, aí, vamos abrir um pouquinho aqui, e não está aqui, ó. Os elementos do vetor 1, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 6, 7, 8, 9, 10, e a soma deles, ok? Então é bem simples, mas já dá para vocês verem como facilita no Fortran trabalhar com vetores, né? Vamos ver agora o programa Vector 2, que está lá no exemplo, né, para calcular o comprimento da soma de dois vetores, né? Então, eu vou ter aqui vect 1 e vect 2 são arrays com vetores a serem somados, né? Então é o mesmo programa anterior, só que a resultante, o resultado da soma, eu quero calcular o comprimento desse vetor, tá? Vect sum é o vetor com a soma dos dois vetores e rlen é o comprimento do vetor soma. Então, é um valor. Então, eu vou declarar implicit none, declaro os vetores,
como fiz da outra vez, vetores de dimensão 5, vect1, vect2, vectsum, real dimension, e rlen é o real, um número, então é um escalar rlen que vai receber o valor do comprimento do vetor, né? Vou diminuir esse espaço aqui. Então vamos lá. Eu vou inicializar os vetores, como eu fiz anteriormente, né? Com valores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou fazer a adição, vectsum, vect1 mais vect2, e eu vou obter aqui o comprimento desse vetor. Então, como é que a gente obtém o comprimento de um vetor? A gente viu anteriormente. Pega cada componente do vetor, eleva ao quadrado, soma tudo e tira a raiz quadrada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar... O que eu tenho que fazer? Tenho que pegar cada elemento do vetor, elevar ao quadrado e somar. Então, ó, eu faço aqui, uso a operação elementar para o array inteiro. Eu pego as componentes de vectsum e elevo ao quadrado. Ó. Eu ponho só o nome vectsum elevado ao quadrado. Então, o que vai fazer? Vai pegar cada componente de vectsum e elevar ao quadrado. E isso vai para a memória. Eu não preciso salvar isso em um outro vetor. Eu já posso utilizar diretamente, que aí eu faço o quê? Desse vetor que está armazenado na memória com o quadrado, valor do quadrado de cada um dos elementos de vectsum, eu aplico a função sum, que é a função que utiliza o array inteiro. Então ela vai pegar esse vetor que está na memória com o quadrado de cada uma das componentes de vectsum, somá-las todas pela função sum. E aí o resultado dessa operação eu vou aplicar a função raiz quadrada, porque isso aqui, ó, isso sum aqui, isso daqui agora é um escalar. Aí eu tiro a raiz quadrada e armazeno em rlen. Então é para mostrar para vocês que a gente não precisa ficar dando vários passos intermediários. Pega o vetor, eleva ao quadrado, salvo em outro vetor. Aí eu pego uma variável, salvo esse valor, pego o vetor que tem os quadrados, somo tudo, armazeno uma variável. Depois eu tiro a raiz quadrada dessa variável. Não, essa é uma forma compacta que a gente faz todas as operações em um comando só. Tá? Então isso se vocês acharem no início está muito enrolado, faz por parte. Pega, declara um vetor que vai pegar o quadrado das componentes ainda na forma de vetor, depois você vai pegar, aplica a função sum, armazena na variável, e depois tira a raiz quadrada e armazena em outra variável, se quiser. Mas é só para mostrar que a gente pode fazer isso de uma forma compacta. E depois ele vai apresentar os resultados. Da mesma forma, ó, vai imprimir vect1, ou seja, todas as componentes, vect2, todas as componentes, o vectsum, todas as componentes, e finalmente o rlen, que é o comprimento do vetor soma com formato f5.1. Tá? Então, compilar e linkar. Então, deu certo. Vamos executar. Então, tá aqui. O vetor vect1, o vetor vect2, o vetor soma e o comprimento do vetor soma. Ok? Esse programa aqui é o mat1. Ele é para a gente ver a utilização de várias operações com matrizes, tá? Então vamos lá. As variáveis que a gente vai utilizar. Reais, nós vamos ter duas matrizes 2×2, A1 e A2, que vão ser dados de entrada para a gente fazer as operações. Uma matriz A3, que ela vai ter formato 2×3, 2 linhas e 3 colunas, também para entrada. Tá? Uma matriz SA, tá? É uma matriz com o resultado da soma. Tá? Que inclusive está aqui essa matriz SA. É uma matriz que com resultado de soma. E MA1 e MA2 são matrizes 2×2 e 2×3 com resultado de multiplicações. Então nós vamos fazer operações de soma de matriz e multiplicação de matriz. Tá?
e valores inteiros. Então eu vou ter maxival, desculpe, maxVMA1, minVMA1, maior e menor entrada da matriz 1, maxVMA3, minVMA3, maior e menor entrada da matriz 3. Então, eu vou ler, usando as funções maxival e minval, cada matriz eu vou salvar em uma variável o valor maior e menor. E mxloc m1, mxloc m3, vetor com localização de máximo, e mnloc m1, mnloc m3, vetores, na realidade são vetores, né, com localização de mínimo. Localizações de máximos e localizações de mínimos. Então vamos lá, vamos declarar as variáveis. Então, real, aí a matriz A1 formato 2,2, a matriz A2 formato 2,2, matriz A3, olha que eu vou declarar ela aqui, ó, 0 a 1 e 0 a 2, então ela tem 2 elementos nessa dimensão e 3 nessa dimensão, a matriz 2 por 3. A matriz SA, que é 2 por 2, matriz MA1, que é 2 por 2, e matriz MA2, que é 2 por 3. Essas são reais. Tá? Real, então, com variáveis reais, são os valores máximos e mínimos, né? Max VMA1, min VMA1, max VMA3, min VMA3. E integers dimension 2, mxloc m1, mnloc m1, mxloc m3, mnloc -3. Então, olha só. Aqui, essas matrizes, elas são todas matrizes de duas dimensões. A localização de máximo e mínimo vai ser representada por dois números, o primeiro índice e o segundo índice. Então, eu tenho que salvar esses resultados em uma matriz que é unidimensional com dois elementos, como a gente vai ver. Tá? Então, vamos lá. Vou carregar os valores das matrizes. Tá? Então, olha só, aqui eu vou utilizar a subseção de array. Tá? Então, eu vou pegar ó, A1, mantenho a linha 1 e faço a coluna variar de 1 até 2. E eu vou carregar esses dois valores aqui, 1 e 2. E eu vou pegar a segunda linha e vou variar a posição de 1 até 2 e vou carregar 4 e 3. Então, isso daqui eu estou acessando subseção de array. Então, se eu estou mantendo a linha constante, é como se eu estivesse trabalhando com um array de uma dimensão só. Aí eu vou escrever aqui, ó, os elementos da matriz por seus índices, A1, A1, A2, que é o quê? Aqui vai ser linha 1, coluna 1, linha 1, coluna 2. Linha 2, coluna 1, linha 2, coluna 2. A matriz 1. E aí eu vou mandar escrever, aqui eu mandei escrever elemento a elemento. Aqui eu vou mandar direto escrever, só dei o nome da matriz. Tá? A1. E aí eu vou carregar a matriz A2 com esses valores aqui, da mesma forma. Mantenho fixa a linha e vou variar a coluna 1 e 2, vou ter dois valores menos 1 e menos 2. Mantenho a linha 2 fixa e vou ter dois valores 1 e 2, coluna 1, coluna 2. Mando escrever a matriz 2. Depois eu vou somar as matrizes. Então, da mesma forma que a gente somou vetores, que são unidimensionais, pode somar matriz também. Eu pego a matriz A1, somo com a A2 e vou colocar em SA. Então, desde que o formato seja igual, eu posso operar e o resultado vai para uma matriz que tem o mesmo formato das outras. Tá? E vou escrever os elementos da matriz soma, SA. 1, 2, 2, 1 e 2, 2. No mesmo formato. Então, vê que eu estou usando consistente. Eu mantive a numeração, primeira linha, a linha superior é 1, a de baixo é 2, coluna da esquerda é 1, coluna da direita é 2. Depois eu vou multiplicar as matrizes. Agora é multiplicação de matriz. Não é multiplicação dos elementos de uma matriz pelos correspondentes elementos da outra matriz. Eu vou fazer uma multiplicação de matrizes. Tá? Então eu vou usar a função matmul e vou multiplicar A1 por A2. Tá?
e vou armazenar na matriz M61. Tá? E a matriz M61 ela foi declarada aqui como 2 por 2. Então, eu vou pegar A1 multiplicar por 2, elas são conformes. Ó. Esse índice é igual a esse índice. São conformes, o resultado vai ser 2 por 2. Tá? Então, vou aplicar a operação Matmul aqui, multiplicar, são 2 por 2, vou escrever os elementos da matriz da operação de multiplicação. Aí eu vou multiplicar A1 e A3, então eu vou carregar a matriz A3, então a matriz A3, ó, ela foi declarada como sendo de 0 a 1 e de 0 a 2, 2 linhas e 3 colunas. Aí eu vou carregar aqui, ó. Estou fixando a linha 0 e vou carregar os elementos 0, 1 e 2. Então, ó, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 2. E aqui eu fixo a linha 1 e vou carregar o 0 a 2. 1, 0, 1, 1 e 1, 2. E aí eu vou multiplicar essa matriz, vou mostrar a matriz carregada, né, os 3 elementos, não. Linha 0, coluna 0, 1, 2, linha 1, coluna 0, 1, 2, e vou aplicar o Matmul A1 e A3. Né? Posso fazer essa operação? Vamos lá. A matriz A1 é 2 por 2, a matriz A3 é uma matriz 2 por 3. Então, esse índice é 2 e o primeiro índice aqui é 2, então elas são conformes para a multiplicação. E o resultado vai ser uma matriz 2 por 3. Tá? Então aqui é a multiplicação 2 por 3 e eu vou ter o resultado que está na matriz M62. Vou apresentar cada um dos elementos. Linha 1, coluna 1, 2, 3. Linha 2, coluna 1, 2, 3. Tá? Depois eu vou buscar os valores máximo e mínimo da matriz 1. Então, vou armazenar o valor máximo nessa maxVM61. E aí eu vou chamar a função maxival com o argumento a matriz A1 e o valor mínimo eu vou chamar a função minval com o argumento A1. Aí eu vou escrever valor maior da entrada da matriz 1 é o conteúdo da maxVM1 e o menor valor é o conteúdo de minVM1. Aí agora eu vou usar a função maxiloc da matriz. Eu quero achar a localização do máximo de A1 e a localização do mínimo de A1. E eu vou carregar, ó, a localização vai estar no array mxloc M1 para o máximo e mnloc M1. Nota aqui que eles foram declarados como arrays de uma dimensão, 2 posições. Extensão 2. Tá? E aí eu vou imprimir aqui, ó, localização máximo da matriz, e eu mando imprimir o conteúdo desse array. Aí vocês vão ver que ele vai imprimir 2 valores, que é a posição da linha e coluna. E a mesma coisa aqui. E depois eu vou fazer isso para a matriz 3. Tá? Vou obter a localização do maior valor de A3 e do menor valor e vou armazenar em maxVM-A3, minVM-A3. Observando, olha aqui, que a matriz 3, ó, ela foi declarada entre 0 e 1, 0 e 2. E a gente vai ver que ele não vai seguir essa indexação aqui. Ele vai indicar a posição. Tá? E aí ele vai imprimir aqui a localização do máximo e mínimo, que corresponde aos valores que vão ser carregados aqui nesses 2 arrays de uma dimensão e 2 elementos que estão aqui. Então vamos lá. Vou compilar e executar. Então vamos lá. A matriz 1, ó, 1, 2, 3, 4, já que eu carreguei. E aqui, ó, eu mandei imprimir a matriz, aí ele imprime assim, ó, imprime em linha. Tá? Quando eu botei imprima o valor sem indicar os índices.
Aqui a matriz 2, menos 1, menos 2, 3 e 4. A adição, ou seja, vai pegar esse elemento, somar com esse e voltar aqui esse resultado. Então, 1 menos 1, 0. 4 mais 3, 7. 2 menos 2, 0. 3 mais 4, 7. Multiplicação da matriz 2 por 2, aqui é multiplicação de matrizes. Então, aquela operação pega linha com primeiro elemento desse, primeiro desse, com a coluna, né? A operação cruzada de multiplicação de matrizes. Então, o resultado é 5, 6, 5, 4. Vê que não é pegar esse valor e multiplicar por esse. A multiplicação de matriz é uma operação distinta. Tá? Aqui é a matriz 3, que eu carreguei com aqueles valores, menos 1, menos 2, 3, 3, 4, menos 1. Vou multiplicar a matriz 1, essa aqui, por essa matriz 3. E eu obtive aqui uma matriz 2 por 3. Então é 5, 6 e 1, 5, 4 e 9. Tá? Aí, vamos lá. Valor, a matriz 1 é essa. 1, 2, 4, 3. Valor da maior entrada da matriz 1, 4. Esse aqui. Valor da menor entrada da matriz 1 é 1. Tá? Localização do máximo da matriz 1. Tá? Olha aqui, ó, 2, 1. São os dois valores que estão no vetor, ou no array de uma dimensão, dois elementos. Então, vamos lá. Linha 1, linha 2, coluna 1, ó, maior elemento. E o menor elemento deverá estar na linha 1, coluna 1. Então, vamos ver. Aqui, ó. Localização máximo da 1, linha 2, coluna 1. E o outro, 1, 1. Então, tá certo. Ó. Agora, na matriz 3, essa aqui. O maior valor é 4 e o menor valor é menos 1 e menos 1. Tem dois valores aqui. Então, vamos lá. Maior entrada é 4. Ah, não, desculpa, tem um menos 2 aqui. E o menor valor é menos 2. Tá? Então, vamos lá. Localização do máximo da matriz A3, ó, a posição que ele deu, 2, 2. Então, embora eu tenha indicado lá que ela foi 0 e 1 e 0, 1 e 2, ele dá o maior valor, ele dá linha 2, coluna 2. Ó, esse aqui, ou seja, ele ignora a minha mudança de indexação e ele dá a posição. E o mínimo, ó, linha 1, coluna 2. Ó. Linha 1, coluna 2. É o menos 2. Então, ele deixa de lado a minha indexação e ele vai sempre usar como referência a posição utilizando o primeiro valor do array como índice 1. Tá? Então, é importante ter cuidado quando estiver utilizando maxlock e minlock. E eu espero assim, que dá para entender, então, aqui por que eu tenho que ter um array para receber o resultado de maxlock e minlock. Okay? Nós vamos ver agora um programa em que a gente vai usar várias dessas funcionalidades, que é um programa para processamento de notas. Então, esse é um arquivo que pode ser enviado também, que é as notas que eu vou processar. Então, vamos considerar notas de prova. Aqui é o nome dos alunos. Tá? Aqui tem a nota da primeira prova e aqui a nota da segunda prova. Então, vou processar esses dados aqui. Então, vamos lá. Programa para análise de resultados acadêmicos, demonstrar a operação com máscara. Então, vamos lá. Constantes e variáveis, caracteres. Então, vou declarar variáveis caracteres, que são os nomes dos alunos, e uma variável caractere que eu vou chamar de resultado, que ela vai ter pode ter dois valores. A se for aprovado, R se for reprovado. Depois vou declarar variáveis reais. Nota 1, nota 2, média 1, 2. São arrays com notas das provas. 1, 2 e média da nota 1 e 2. Ou seja, eu vou ler. Nota 1 vai carregar nota 1, a nota da prova 2 em nota 2. Depois eu vou calcular a média e vai armazenar em um array. Tá? Que é o array média 1, 2. MED 1, MED 2 e MED T são médias das provas 1, 2 e a média final. Então, eu vou calcular a média dessas notas. A média dessas notas vai ser MED 1, MED 2.
e a média das médias, que vai ser a média total da turma, de todas as provas. Top média, eu vou identificar qual a maior média da turma, entre os 5 alunos, qual tem a maior média. PER que aprove é o percentual de alunos aprovados. MinTop, média mínima para alunos superiores. MinMed, média mínima para alunos medianos. MinAprove, média mínima para aprovação. Então vai ser o quê? MinAprove. Se o aluno tiver uma média igual ou maior que MinAprove, está aprovado. Tá? Caso contrário, está reprovado. E aí eu dividi uma faixa de valores em alunos que têm a média acima de um determinado valor, eu chamo superior, entre 2 valores mediano e abaixo de um valor, eles estão com rendimento inferior. Tá? Então, MinTop é média mínima, acima dela são alunos superiores. MinMédia, então, é entre MinMédia e MinTop, esse valor é o mediano. Abaixo de MinMédia, então, desempenho inferior. Variáveis inteiras, LocTop e localização da maior média. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular as médias, e aí eu vou ver qual é o maior valor, a maior média, e qual a localização dessa maior média. Aí eu vou ver qual aluno que corresponde a essa localização. Tá? Então, vai ser LocTop. CTOP, CMed, CBOT, então vou calcular o número de alunos que está na faixa superior, mediana e inferior. NAprove e NReprove é o número de alunos aprovados e reprovados, ou seja, com média acima de MinAprove e abaixo de MinAprove, e I é um contador auxiliar. Uma variável lógica, a info0, eu quero saber se houve em alguma prova, teve algum valor zero, igual a zero. Então, se alguém tirou zero em alguma nota, em alguma prova. Então, vou lá, implicit none, character len igual a 10, dimension 5 são os nomes. Então, eu vou, no caso aqui, eu sei que eu tenho 5 alunos, eu vou dimensionar. Eu poderia fazer a leitura do arquivo, coisa e tal, contar, mas para facilitar aqui, eu estou usando só dessa forma. Eu sei que são 5 alunos, né? Eu poderia fazer com quantos alunos eu quisesse, mas é só para facilitar aqui, 5 com os nomes. Então, vou ler os nomes dos alunos e armazenar nesse array aqui, array nomes. Aí, eu vou carregar um array de 5 dimensões, um array de caracteres com resultado, que vai levar a letra ou A ou R. Tá? Depois eu vou declarar 3 arrays reais, cada um deles com extensão 5, né, uma dimensão, para receber a nota da primeira prova, a nota da segunda prova e a média. E os valores reais, então são escalares, que é a média da primeira prova, média da segunda prova, média total e o percentual de aprovados. Tá? E aqui eu defino os valores MinTop e MinMed, ou seja, alunos com média acima de 7,5, superior, entre 4,5 e 7,5, mediano, e abaixo de 4,5, inferior. MinAprove é 5, ou seja, a média para aprovação é 5. E aqui, integer, LocTop 1 é que vai ao array de uma posição e um elemento. Então, como eu tenho um array de médias que é unidimensional, eu só preciso de uma posição para identificar qual é o aluno com a maior nota. Então, nesse caso, eu declaro o array com dimensão 1 e extensão 1. É diferente, como eu falei, de um escalar. Um escalar, integer, é um valor qualquer, x, i, j, né? Aqui não, é um array. E aqui, ó, CTOP, CMed, CBOT, que é aquele número de alunos aprovados, reprovados, NAprove, CTOP, CMed, número de alunos superior, médio, inferior, NAprove, NReprove, número de aprovado e reprovado, e é o auxiliar. Então, ó, isso daqui são escalares inteiros, isso é um array de um elemento e uma dimensão, tudo inteiro. Então, vê que eu posso declarar, ó, dessa forma, eu declaro array junto com escalar, não tem problema nenhum. Tá? Agora, botou dimension, tem que ser tudo array, aqui do lado. E a lógica info0 que vai testar se tem algum com zero. Aí, ó, eu ponho aqui, ó, estou usando 2 arquivos,
A unidade 3, arquivo com notas, são dados de entrada, e vai ter uma unidade 4, relatório com resultados processados. Então vamos lá. Vou abrir os arquivos de entrada e saída, unidade 3 é notas.txt, e de saída relatório. Vou ler as notas. Então olha só, como eu tenho um header aqui, que são 2 linhas só de cabeçalho, eu dou um read sem nada, só para pular a linha. Pula uma linha, pula a segunda linha. Então é só dar read, pronto, pulei 2 linhas. Agora eu vou começar a leitura. Do i igual 1 até 5, read 3. E olha só, eu botei aqui, ó, sem formatação. E aí ele vai fazer o que? Ele vai ler. Eu não precisei, então eu estou com caractere e número. Funciona também assim. Quando o arquivo é simples, eu posso botar nomes i, nota 1, nota i, nota 1i, nota 2i. Ou seja, eu posso ler caractere e número. O compilador suficientemente esperto, esse aqui pelo menos, para entender quem é quem, e ele vai armazenar. Então, primeira linha vai ser o nomes 1, nota 1, 1, nota 2, 1. Segunda linha, nomes 2, nota 1, 2, nota 2, 2. Então, assim sucessivamente. Eu vou lendo e ele vai armazenando nas posições correspondentes de cada array. End do. Agora eu vou operar. Já estou com todos os meus arrays carregados, agora eu vou trabalhar com eles. Calcular a média de cada aluno. O que é a média? É a nota 1 mais a nota 2 dividido por 2. Não preciso ir elemento a elemento de cada array. O que eu pego? Pego o array inteiro nota 1, somo com o array inteiro nota 2, divido tudo por 2. Então essa operação vai pegar cada elemento correspondente de nota 1 e nota 2, somar, dividido por 2 e armazenar em média 1, 2 na posição correspondente. Não preciso fazer um loop para isso, é mais rápido. Calculo médias das provas e final. Então, média 1, eu quero o quê? Agora a média da prova 1, da nota 1. Então o que eu vou fazer? Pego todos os valores do array nota 1, calculo a soma deles, e no caso eu dividi aqui, eu sei que o tamanho do array é 5, mas eu tenho que lembrar que é real. Mas eu poderia fazer assim, ó. Essa parte embaixo, botar assim, ó, real length, por exemplo, nota 1. Então o que ele vai fazer? Length é o que? É o comprimento do array. São 5 elementos, aí vai dar um valor inteiro. Eu transformo em real, aí eu divido aqui. Então eu poderia fazer dessa forma, é mais funcional, né? Se eu estiver trabalhando com arrays de tamanho diferente. Mas como aqui eu sabia o tamanho 5, é só lembrar, tem que ter cuidado que é real. Tá? A mesma coisa aqui, somo todos os elementos do array nota 2, divido por 5 e armazeno no escalar, que é a média 2. E média total é o que? Pego as médias de cada aluno, somo todas as médias, divido por 5, é a média das médias. Tá? Vou verificar as aprovações. Eu vou usar aqui o where. E aí, como é que eu vou fazer? Minha prova é o valor para aprovação, que no caso é média 5. Aí eu tenho que comparar o quê? O valor da média com o valor da mínimo para aprovação. Então eu vou botar where média 1, 2 maior ou igual min aprove, resultado igual a A. Então o resultado é o array que carrega um caractere, que é A para aprovado, R para reprovado. Então o que ele vai fazer? Nas posições, tá, em que do array média 1, 2, que o elemento for maior ou igual à média mínima de aprovação, na posição correspondente do array resultado, ele carrega A. Elsewhere, ou seja, em todas as outras posições onde não satisfaz esse critério, ele vai carregar R and where. Tá? Então, esse é o uso dessa estrutura elsewhere. Tá? Então, where é a primeira opção, se for maior ou igual, onde o elemento de média 1, 2 for maior que o valor mínimo para aprovação, em resultado ele carrega A.
Quem não satisfaz isso aqui, então vê que eu não tive que botar um outro elsewhere. Esses dois são suficientes. Aí eu vou calcular agora o número de aprovados, reprovados e percentual de aprovação. N-aprova é o quê? Eu vou contar no array resultado quantos alunos têm a letra A, que são aprovados. Então, eu vou usar a máscara aqui, que é resultado igual a A, e eu vou contar quantos elementos em resultado são igual a A, e o número de reprovados é contar quantos no array resultado o conteúdo é igual à letra R. Tá? Percentual de aprovação é o quê? É o número de alunos aprovados dividido pelo número total de alunos multiplicado por 100. Então, eu vou fazer... Eu tenho um número de aprovados e reprovados, então é real n-aprova, lembrando que isso aqui é inteiro, eu tenho que transformar em real, dividido pela soma de aprovados e reprovados, que é o número total de alunos, né? Em percentagem 100. Vou identificar resultados por faixa de valores, então CTOP eu vou contar quantos elementos do array média 1, 2 são maiores ou iguais ao valor mínimo para estar no topo. Então eu conto, ponho CTOP. Depois eu vou contar o número de valores no array média 1, 2, em que a média ela é menor que min-top, maior ou igual a min-média. Então é menor que o valor abaixo do que aquilo que eu digo daqui é topo, então abaixo dessa é acima do que eu digo que é mediana. Tendo cuidado aqui, ó, é maior ou igual, aqui é menor. Eu não posso botar menor ou igual, senão eu conto duas vezes. Tem que ser mutuamente excludente. Se aqui é maior ou igual, tem que ser menor. E aqui eu botei maior ou igual a min média. E CBOT é o quê? É contar nas médias, quantas médias tem abaixo desse valor min média. Depois eu vou verificar o aluno com a maior média, então eu vou fazer o quê? Vou no array média 1, 2, e eu vou identificar a localização dele e botar em locktop, que é o array que vai dar a posição com a maior média. Tá? Depois eu vou verificar se houve alguma nota zero. Então, eu vou testar N, aí eu vou no array nota 1, vou ver se tem algum valor zero, ou no nota 2 igual a zero. Então, se tiver neste ou nesse qualquer valor igual a zero, vai dar true isso aqui, verdadeiro. Tá? Depois eu vou imprimir os resultados. Um header, relatório de aproveitamento, com nome, nota 1, nota 2, médio, resultado. Aí aqui eu vou fazer uma formatação direitinho para ficar uma tabela bem apresentada. Então, vou fazer do igual a 1 até 5, então eu vou escrever nome, nota 1, nota 2, média 1, 2 e resultado de cada um dos alunos. Então, o nome, a nota da primeira e segunda prova, média e se aprovado ou reprovado. Depois, com esse formato. Tá? Então, ó, eu vou seguir o formato 10, essa é a vantagem de fazer. Eu vou poder seguir, ó, várias vezes, utilizar o mesmo formato. Depois vou pular duas linhas, eu poderia ter colocado duas linhas no final lá, mas... Aí eu vou escrever média 1, média 2, escrever 4 com formato, no arquivo 4 de saída com formato 15, a média 1, média 2, média total, e o formato 15 é esse aqui. Pulo um espaço, média da prova 1 é média 1, média da prova 2 é média 2, média da turma, que está aqui, é média T. Aí eu vou escrever número de aprovado e reprovado, percentual de aprovados com formato 20, aprovados N aprove, reprovados N reprove, percentual de aprovação, PERC aprove. Depois eu vou escrever alunos no topo, mediano e inferior. Alunos super CTOP, alunos medianos CMED, alunos inferiores CBOT. E depois o nome do aluno que tem a maior média e a maior média. Então, olha só. Quando eu
usar locktop aqui, o que ele vai fazer? Vai olhar o array média 12, identificar qual é a posição e carregar nesse array locktop que tem um elemento e uma dimensão. Então só tem a posição locktop 1. Tá? Aí o que eu vou fazer? Então tem lá um número de 1 a 5, sei lá, o aluno 4. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar o array nomes e vou identificar qual é o valor que está dentro do array locktop 1 que armazenou a posição onde está o aluno com a maior média. Então, sei lá, posição 4. Aí eu vou agora na lista de nomes e ver qual é nomes que está na posição 4, que é o conteúdo do array locktop da posição 1. Então, isso daqui, dentro deste array, nesta posição, tem um valor inteiro, que é a posição do aluno que tem a maior média. E aí eu vou pegar esse valor inteiro, e ele é o argumento, que é o índice que corresponde ao nome do aluno com a maior média. E a mesma coisa, qual é a média desse aluno. Então, ele vai pegar no array locktop, na única posição que ele tem, 1, eu estou acessando o quê? Um elemento de um array, só que só tem um elemento, mas tudo bem, eu tenho que dizer qual é o índice. Aí ele está pegando o valor 1, o valor da posição 1. Aí esse é o argumento de entrada aqui, que é o índice, que eu vou lá na minha lista de médias, né, posição 1 a 5, e aí eu vou pegar e vou pegar esse valor e vou imprimir. E finalmente aqui ele vai imprimir ocorrência de nota inferior igual a 0, que é uma variável lógica, está no formato L5, eu botei L5 arbitrário, aí se for verdadeiro vai ser true, T, e se for falso vai ser F. Então, se alguém tirou 0, vai ser true. Se ninguém tirou 0 em prova nenhuma, vai ser false. Ok? Então vamos compilar e executar. Porque o arquivo está aberto. Né? Então vamos fechar aqui aquele mesmo erro que a gente já viu anteriormente. Né? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou fechar o arquivo notas, vou lá, ambos, aulas, na aula 11, e eu vou tirar o relatório, eu vou apagar a versão anterior que ele tinha aqui. Vamos voltar aqui, compilar. Vamos fechar e vamos abrir o relatório. Então tá aqui, ó. Relatório de aproveitamento, o nome dos alunos, nota 1, nota 2, as médias, resultado. Então, acima de 5, aprovado, reprovado, aprovado e reprovado. Média da primeira prova aqui 5, média da segunda prova 6,3, média da turma é a média das médias 5,7, aprovados 3, reprovados 2, percentual de aprovação 60%, alunos com média acima de maior que ou igual a 7,5, uma, só uma aluna, entre 7,5 e 4,5, né? São 3, e abaixo de 4,5, 1. Né? Aluno de destaque marinho, então o que ele fez? O locktop, ele vai identificar aqui a posição da maior média, que é 4. Tá? Aí o que ele vai fazer? O número que vai ser carregado na posição única do array é 4. Então eu vou pegar no array de nomes quem é que ocupa a posição 4, é Maria. E qual é esse valor? É 9,3. Tá aqui. Eu poderia usar o maxi
direto ali o Maxival para imprimir o valor, mas é só para mostrar para vocês que eu posso usar esse valor que está carregado lá dentro do array como uma referência para descobrir qual o valor que corresponde no array. E ocorrência de notas igual a 0, true, deu verdadeiro, porque um aluno aqui tirou 0, tá, na primeira prova. Então esses são os programas aqui que servem de referência. Então é para vocês trabalharem, estudem esses programas, façam as modificações de dúvidas que vocês tenham, para vocês poderem se familiarizar. Então você vê que a gente tem muito recurso, então é uma coisa bem simples, né? Mas que a gente pode, trabalhando com esses recursos de array, facilita muito a vida da gente, porque a gente trabalha com arrays inteiros, com funções, que permite que a gente faça bastante coisa. É um programa muito simples, mas vocês veem que a gente tira muita informação, trabalha muito com algumas poucas funções aqui que são bastante flexíveis. Então isso aqui vai encerrar a parte 3 da aula 11.